Próximo sistema é o sistema de escapamento. Lembrando que os gases queimados do motor vão para um cano de descarga que vão sair lá atrás do carro. Só que nesse cano de descarga você tem algumas peças. Nós temos os silenciadores, né, que é o silenciador da ponta do final lá, que a gente chama de silencioso, e o silenciador intermediário. Tudo isso é para abafar o barulho do motor. Mas na frente deles tem um outro, ou pode ser na frente, ou pode ser lá atrás, caminhonete atrás, certo? Que é o catalisador. O que é o catalisador, gente? É um sistema do meio ambiente que é colocado no veículo para diminuir as emissões de gases do efeito estufa, tá? O que são esses gases? Os gases dos hidrocarbonetos, os gases queimados da queima de combustível fóssil, tá? Então os gases passam ali e tem um desenho ali do catalisador, que dentro do catalisador tem uma colmeia cerâmica que é feita de metais preciosos, que os gases, quando passam por ali, eles são transformados em gases menos poluentes. Tipo assim, quais são os gases que passam ali? São hidrocarbonetos, da queima do combustível, que é poeira, fuligem e fumaça. Passa ali também monóxido de carbono, que é altamente poluente e nocivo ao meio ambiente e à saúde. E também óxido de nitrogênio e outros lá, tá? Como outros gases que passam ali, tá? Que são muito nocivos ao meio ambiente, principalmente dióxido de enxofre, tá? E passam ali pelo cano de descarga, entram dentro do catalisador, daquela colmeia cerâmica, e eles são transformados em gases menos poluentes. Quando sai lá atrás, ele sai água, nitrogênio e dióxido de carbono. Já sai um gás menos poluente, o dióxido de carbono. Entra monóxido de carbono e sai dióxido de carbono. Então ele vai ter 70% de diminuição da poluição emitida pelo próprio veículo. Então por isso que ele é muito importante, é um equipamento, tá, e obrigatório do veículo. Não pode tirar. Tem que ter. E se você tirar, tem que colocar um novo. E é caríssimo. Tá? Então, isso aí é o sistema de escapamento. Então, no sistema de escapamento, tem duas coisas que são importantes. O catalisador e o silenciador. É o sistema de rodagem. Lógico, sistema de rodagem, gente, você tem rolamentos, você tem roda, você tem manga de eixo, você tem pneus, câmara de ar, ou pneu sem câmara, tá? Então, quanto à questão mecânica, certo? É só manutenção também. Mas, e onde tem também o sistema de freios do veículo, que para o carro também, né? Mas, no sistema de rodagem, uma coisa principal, e sempre foi a mais cara, agora que está mais barato, né? É os pneus, tá? Você sabia que pneu tem validade? Pneu tem validade. Qual é a validade dos pneus? 5 anos. Tá? 5 anos de validade. Então, como é que eu sei a validade do pneu? É na nota fiscal? Não. Nota fiscal é quando você compra. O pneu foi feito antes, porque ele é feito de um material elástico que não é mais borracha de seringueira. É um polímero de petróleo, tá? Então, é um tipo de borracha de petróleo que hoje é usado para fazer pneu, tá? É porque antigamente, quando era borracha de seringueira, o preço era tão alto
que metade do preço do veículo eram os pneus. Metade. Tanto que quando os primeiros carros foram feitos, as rodas eram de madeira com aros de metal. Tá? E só tinha estrada de terra mesmo, tinha molas também, né? Mas não ofereciam muito conforto, não. Tá? São os primeiros carros, né? Mas depois de muita tecnologia, os carros usam pneus, mesmo que desgastam, usam pneus como meio, tá, de amortecimento e lógico. A palavra pneu, tá, vem do derivado grego, da palavra grega, também pneu, que significa ar. Ar. Pneu, no grego, é ar. O ar que respiram. Então, se você tiver alguma coisa que segura esse ar sob pressão, você tem um pneu, tá? Um pneu de ar, tá? Então, quando fala pneu de ar, é porque tem ar dentro, tá? E a própria palavra no grego significa ar. Só que, onde que eu descubro a validade do pneu no pneu? Tá? Então, tem uma parte perto do aro da roda do carro, do aro, que ele é redondinho assim, é tipo oval, que tem dois números. Tem um número, uma barrinha e outro número. Tá? E ele tá marcado no pneu. Tá? E o primeiro número significa a semana do ano de fabricação do pneu e a segunda é o ano de fabricação do pneu. Vamos supor que você tem lá 35, igual aqui, 36/24. Significa que foi feito na 36ª semana, mais ou menos lá no mês de junho, 36ª semana do ano de 2024. E aí você vai achar a 36ª semana, você encontra a semana que foi feito o pneu, que é a data que ele foi feito, e o ano que ele foi feito. Então, a partir daí você conta 5 anos, que é a validade do pneu. Aqui em Brasília não se fiscaliza pneu, data de vencimento de pneu, embora que já tenha isso regulamentado. Mas se você for para Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, certo? Você vai ser fiscalizado e se tiver com o pneu vencido há mais de 5 anos, o teu carro vai para o depósito. Mesmo que você esteja de passeio, vai ter que comprar pneu lá. Tá? Porque isso tem a ver com a segurança. A segurança do veículo. Um pneu muito velho pode explodir, mesmo com aparência de novo. E tem outra coisa, pneu também tem um modo de você descobrir qual é o desgaste do pneu, se o pneu está careca ou não. É no TWI. Tá vendo aqui, nesse pneu aqui, ó, desenhado? Até minha setinha tá aí próximo. Certo? Tá vendo esse pneu desenhado aqui? Você tem escrito aqui TWI. Em inglês significa sensor de desgaste. E o sensor de desgaste está bem aqui, ó, onde está a setinha. Nesse outro pneu, o sensor de desgaste está bem aqui no meio do suco do pneu. Esse aqui é o mais eficiente. Tá? Você vê que tem uma borrachinha de 1,6 milímetros, bem aqui, formada aqui no meio do suco do pneu. No meio do suco do pneu. Tá? Essa borrachinha aí tem a altura certa para indicar que o pneu está careca. Então, quando o pneu ele é novo, essa altura da banda de rodagem é essa parte de cima, certo? É 8 milímetros de profundidade.
8 milímetros. Não é nem 1 centímetro, é 8 milímetros. Tá? Agora, ele vai desgastando para baixo, diminuindo, no mínimo. Vai diminuindo para baixo. Quando ele chega a fazer uma pontinha entre um lado e outro da banda de rodagem, ele faz uma ponte certinho, o pneu está careca. Tem que trocar. Isso cai na prova do Detran, tá? Com pergunta. Tá? TWI, eu vou colocar aqui TWI igual sensor de desgaste. E na prova do Detran diz que é o seguinte, qual o limite do sensor de desgaste? 1,6 milímetros, tá? Vou colocar aqui milímetros de profundidade no mínimo. Olha bem, eu vou colocar entre aspas. Outra coisa que é na prova do Detran também, gente, é a questão do rodízio de pneus. Tá? Rodízio de pneus, gente, o que é isso? Rodízio de pneus. O rodízio de pneus, gente, ele é feito, tá, a cada 10 mil quilômetros. É obrigado a fazer rodízio? Não. Tá? Porque quem é o dono do carro é você. Mas o rodízio de pneus tem uma finalidade. Então, economia e durabilidade. Então, o rodízio de pneus vai fazer com que seu pneu dure mais. Seu pneu dure mais. Tá? Ele tenha mais tempo de rodagem. Por quê? Você vai tirar, a cada 10 mil quilômetros, você tira de um lado, bota no outro, o que estava na frente, bota atrás, o que estava atrás, bota do lado, e o que estava atrás do lado, bota na frente, e vai fazendo o rodízio de pneus. Você pode fazer o rodízio de pneus também, certo? Com o step, que é até melhor. Porque como o pneu tem validade, não tem lógica ficar guardando pneu velho no porta-malas. Então, você vai pegar e colocar, tá, o pneu para rodar. Qual é a durabilidade de um pneu? Um pneu sem fazer com step, sem fazer o rodízio com step, vai durar mais ou menos 70 mil quilômetros um jogo de pneu, se não tiver nenhum problema de alinhamento das rodas e balanceamento da roda, então o pneu vai durar 70 mil. Olha só, colocando o pneu de step, tá, aumenta a durabilidade do jogo de pneus, para 90 mil quilômetros. Gente, 90 mil quilômetros, certo? É tempo, pode ser um carro que roda pouco, que é um carro da família, pode ser mais ou menos quase 10 anos de uso. Isso tudo também é muito, mas uns 5, 6 anos de uso. Para até trocar o pneu de novo. Então, isso se não cair em buraco, se não desalinhar e tudo mais. Se não desbalancear, né, amassar a roda, coisa parecida, tá? Outra coisa importante no veículo é a calibragem dos pneus. Calibrar e encher o pneu de ar. Tem que estar no nível certinho. O pneu tem que estar, não pode estar cheio demais, não pode estar baixo demais. Pneu tem que estar com a calibragem certa, que é a que está recomendada pelo fabricante. Se é 30 libras, 32 libras, se é 28 na traseira e 30 na dianteira, se é 45 na traseira e 48 na dianteira, isso depende da orientação do fabricante, porque o pneu é feito para aquele carro, tá? Então ele aguenta o peso do carro e ele aguenta a velocidade do carro. Tá? Então o pneu é feito exclusivamente para aquele tipo de carro. Não é qualquer pneu. Tá? Então, calibragem do pneu, para a resposta da prova do Detran, tem que ser
periodicamente. Então você tem que calibrar o pneu periodicamente. O que é periodicamente? Em certos períodos. Quando você notar que o pneu está baixo, tá? Não é diariamente, nem semanalmente, nem mensalmente, é periodicamente. Então é em períodos, tá? Você parou no posto de gasolina, lembrou de encher os pneus, de colocar ar nos pneus, aí tu para lá, observa, vê como esse pneu está baixo, e aí vai lá e coloca ali a calibragem correta. Outra coisa que é o painel, já estamos terminando essa parte, o painel de instrumentos. Então você pode observar aqui que tem um painel de instrumentos aqui, tem até mais coisa do que devia, mas tem um carro que tem esse painel, é um carro especial, e é um painel bem bonito, tá? Então, eu não sei se é Pajero, tá? Mas vamos ver aqui nesse painel aí, certo? Esses equipamentos aí. Tudo são sistemas do veículo que estão representados no painel. Então, primeira coisa, a luz alta. Aquele símbolo azul que parece um farolzinho, cheio de risquinho ao lado, tá? Ele é azul. E ele também é chamado de luz piloto. Tá? E tem uma história atrás desse negócio aí, certo? Que eu não tenho tempo para contar aqui. É a luz piloto. É uma luz azul bem forte. Quando você está dirigindo à noite com farol alto, ela fica forte e chama a tua atenção. Por quê? Quando você está dentro de áreas urbanas e conduzindo em rodovias, certo? Você não pode estar com o farol alto ligado se tiver carro vindo em sentido contrário. Então, tem que estar com o farol baixo, não farol alto, tá? Tem que estar com o farol baixo, tá? Então, aquele símbolo lá para te avisar que você está com o farol alto, tá? Posso ligar o farol alto? Sim. Em vias rurais, se não vier carro em sentido contrário. Se vier carro em sentido contrário, tem que baixar o farol, os faróis dianteiros. Tem também o tacômetro. O que é o tacômetro? É o chamado conta-giros, que mede os giros do motor lá, do virabrequim. Tá? Que mede o giro do motor. Tá? Que tem onde tem aquele ponteiro vermelho ali, da esquerda, que ele mede ali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 6 e 7 está no vermelho. Porque é o excesso de giro que o motor vai dar. Pode arrebentar o motor ali. Tem também a luz de posição, que quando você liga o primeiro estágio de faróis, liga o painel. E são as luzes de posição. Que não está só ligado aqui dentro, mas está ligado em volta do veículo também. Luz de posição. Freio de estacionamento. É aquela imagem que tem um freiozinho a tambor com exclamação dentro. Quando você puxa o freio de mão, ela acende. Então aqui para informar que você está com o freio de mão puxado. Porque o carro anda com o freio de mão puxado, tá? Outra coisa ali é o manômetro. O manômetro é esse de baixo aqui, ó. Esse de baixo. Tá? O manômetro é o de baixo, aquele símbolo da lâmpada de Aladim ali. Tá? O que mede pressão de óleo do motor. Tá? Tem também ali a luz do sistema elétrico, que é aquela bateria, símbolo da bateriazinha ali. Tá? E embaixo, em verde ali, você tem o odômetro total. O que é odômetro? É o marcador de quilometragem desde quando o teu carro saiu saiu da concessionária novo até ele ir para o ferro velho ser desmontado. Certo? Ele mede toda a quilometragem da vida do veículo. Tá? Tem carro que pode chegar a 1 milhão de quilômetros ou muito mais do que isso. Como era o Santana, né? Pode chegar a mais de 1 milhão de quilômetros. Tem Santana rodando aí até hoje. Então, esse do meio aí, você tem o gasômetro, que é o marcador de combustível, né? Que pode ser analógico também, tá? Você tem os indicadores de direção, as setas,
que quando você liga, pisca, né? Você tem ali o marcador de temperatura, o termômetro, que pode ser analógico também, que tem ali o limitezinho de vermelho, tá? Então, o marcador de temperatura tem que sempre estar no meio. E o que é esse meio? 90 graus. 90 graus. O nível mínimo é a temperatura ambiente. E o nível máximo é 90 graus. E o que passa disso aí é acima de 100 graus. Então aí é lá no vermelho. Tá? E o carro que não tem analógico, você vai ter o símbolozinho lá do termômetro dentro d'água. Aquele vermelho ali, que marca, quando ele acende é porque a temperatura está alta. Tá? E não precisa mais do que isso. Tá? Tem ali o pisca-alerta que está logo abaixo, tá? Que você tem que acionar se tiver algum problema no carro. Do lado direito aqui você tem o velocímetro, que é o marcador de velocidade do veículo. Você tem luz de alerta de combustível, né? Aquela luz que acende quando o combustível chega a 5 litros. Tá? Tem injeção eletrônica, que é aquele motorzinho amarelo ali, que pode ser um problema ou pode não ser. Tá? Se for um problema, ele vai falhar o carro. Tá? E às vezes é alguma peça que deu um mau funcionamento. Então ele acende, mas não dá problema nenhum no funcionamento do carro. Luz de alerta de revisão, aquela chavinha de boca ali, ó. Tem como desligar pelo manual do proprietário. Tem acionador de paletas do lado lá, ó. Que é o limpador de para-brisa. Tem acionador de esguincho, tá? Que é eletrônico, que joga água no vidro. E tem odômetro parcial. O que é isso? Odômetro parcial, gente, é aquele odômetro que é o marca quilometragem, que marca, ele zera e você faz um percurso e fica marcando ali, marcando, até você zerar de novo. Então, um é total, o outro é parcial. E aí a gente termina essa parte de mecânica, tá? E nós vamos para equipamentos obrigatórios do veículo. Página 97. Página 97 do manual, equipamentos obrigatórios do veículo. Então, eu só vou ler os equipamentos obrigatórios, tá? Eu vou comentar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Equipamentos obrigatórios não são somente aquilo que está lá no porta-mala, tá? Como triângulo, chave de roda, sinalizadores, chave de calota, pneu de estepe, macaco, extintor, tá? Não é só aquilo não, tem mais. Então, são vários equipamentos obrigatórios. Então, vamos lá para os equipamentos obrigatórios. Primeiro, para-choques dianteiros e traseiros, tá? Então, tem que ter para-choque dianteiro e traseiro. Luz de posição dianteira, faroletes da cor branca ou amarela. Então, faróis, luz de posição, são os faroletes que acendem abaixo do farol. Então, luz de posição dianteira da cor branca ou amarela, tá? Faróis principais dianteiros da cor branca ou amarela. Inclusive, gente, esse negócio das cores cai na prova do Detran, tá? Luz de posição branca ou amarela. Tem luz de posição vermelha? Não. Tem farol vermelho? Também não, tá? Então, 4, espelhos retrovisores internos e externos. Então, tem 2 retrovisores, 3 retrovisores. Um interno e 2 laterais. Lavador de para-brisa, limpador de para-brisa. É equipamento obrigatório, tá? O esguincho e a paleta. Velocímetro. Pala interna de proteção contra o sol, quebra-sol, para-sol, tá? Cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, todo mundo tem que usar e é equipamento obrigatório, tá? Dispositivo de sinalização luminosa refletor de emergência, independente do sistema de iluminação do veículo, triângulo, tá? Triângulo. Então, gente, triângulo é equipamento obrigatório, é aquele de plástico mesmo, que é bem baratinho. Não custa R$20 e você compra na Autopeças e tenha dentro do seu carro se não tiver, porque isso é equipamento obrigatório. Chave de roda,
Lanterna de iluminação de placa traseira da cor branca. Luz de placa tem que ser branca. Não pode ter outra cor. Tá? Não pode ser bonitinha, azulzinha, amarelinha. E também não pode ser de LED, tem que ser de lâmpada. Tá? Chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para tirar calota. Tem que ter chave de fenda no veículo, tá, gente? Lanterna de freio da cor vermelha. Então, luz de freio tem que ser vermelha. E quando você pisar no freio, tem que acender lá atrás. Lanternas indicadores de direção, setas, tanto dianteira quanto traseira, da cor âmbar ou vermelha, tá? Lanterna de posição traseira da cor vermelha, é luz de posição. Quando você liga o primeiro estágio das luzes, liga lá uma luz vermelha, que informa que você está parado lá. Tem que ligar. Lanterna de marcha ré, luz de ré, cor branca, luz de ré branca. Macaco compatível com peso e carga do veículo. Dispositivo destinado a controle do ruído do motor. O silencioso ou silenciador. Isso é de motor a combustão, né? Porque carro elétrico não tem isso, né? Roda sobressalente compreendendo a área e pneu, estepe. Pneus que oferecem condições mínimas de segurança. Lembra do TWI? Os dois freios, aqui é equipamento obrigatório, tem que ter os dois. Freio de estacionamento, freio de serviço. Tá? Freio de estacionamento, freio de mão. Freio de serviço é do pedal. Com comandos independentes. Buzina, extintor de incêndio, para caminhões, ônibus escolares e produtos perigosos. Automóvel não precisa. Protetores das rodas traseiras dos caminhões, lameiro ali atrás da roda traseira, para não jogar pedra nos carros atrás. Retrorefletor catadióptrico traseiro da cor vermelha, aqueles decalque vermelho e branco que cola atrás do caminhão e na lateral dos ônibus. Quando bate farol, ele fica bem claro. Tá? Registrador instantâneo de velocidade e tempo para veículo de transporte coletivo e para caminhão, que é o tacógrafo. É obrigatório nos caminhões e para veículos acima de 8 passageiros fora o motorista. Tá? Lanterna delimitadora e lanterna lateral dos veículos de carga. Então, você olha assim, uma carreta ou um caminhão, tem umas luzes pequenininhas na lateral, para indicar o tamanho do veículo à noite. Cinto de segurança da árvore de transmissão dos veículos de transporte coletivo de carga. Cinto de segurança tem um eixo do motor que vai lá para o diferencial traseiro, que faz as rodas movimentarem. Esse eixo fica rodando lá no meio do carro. Tem que ter uma coisa que, se ele rebentar ali, tem que ter uma coisa segura. Isso é o cinto de segurança do eixo de tração, que chama cardan. Tá? Encosto de cabeça, catalisador, airbag e ABS. Então, esses aí são os 33 equipamentos obrigatórios do veículo. Tá? Tem equipamento obrigatório na moto também. Tá? Então, são 10. Lanterna de freio da cor vermelha. Lanterna de cor vermelha. Então, lanterna de freio é a luz de freio, vermelha. A lanterna da cor vermelha também é a luz de posição. Iluminação de placa traseira branca também está ali no conjunto, perto da placa. Indicador de mudança de direção dianteiro e traseiro, que é seta, de um lado para o outro. Dispositivo de controle de ruído do motor silencioso da moto, que é muito importante. Tá? Pneus que estejam em bom estado, lembra do TWI? Espelhos retrovisor de ambos os lados, velocímetro, farol dianteiro e buzina. Tem também equipamento obrigatório da bicicleta. Bicicleta? Porque bicicleta também é veículo. Então são 3. Espelho retrovisor esquerdo, campainha e sinalização noturna, olho de gato. Pode ser eletrônico, tá? Mas tem que ter. Tá? E agora nós vamos para a documentação de porte obrigatório do veículo. Eu estou falando rápido porque já está terminando, né?
Então, qual é o documento de porte obrigatório no veículo? O CRLV, que é também chamado de Certificado de Licenciamento Anual. Esse daí é o certificado CRLV-E, que é o documento eletrônico do veículo. Então, vem todos os dados aí, o licenciamento também, depois que você paga todas as multas, tomara que não tenha tanto, paga todas as multas e o licenciamento, IPVA e tudo mais, aí você entra no site do Detran e você tira esse documento aí que você pode imprimir e ficar andando dentro do carro com esse documento, tá? Então isso identifica o veículo, se está tudo em dia, se tem licenciamento pago, tá? Então, e ele tem ali um QR Code, tá? Que o agente, ele copia com o celular dele e lê se realmente o que está ali descrito é realmente o documento original, o documento certo, porque ele vai dar as informações como estão ali. Se tiver alguma alteração, suspeita de alteração, vai para o depósito, tá? E para tirar esse documento, você tem que pagar IPVA, você tem que pagar taxa de licenciamento, você tem que pagar as multas. O CRV, eu falei um pouquinho dele ontem, né? E o ATPV, que esse aí é o documento de transferência do veículo. Quando você tem que vender o carro, você entra no site do Detran e aí tira esse documento, que é o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, tá? E o ATPV, que é esse outro lado aqui, o ATPV, que é Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo. Então, ele vem lá originalmente com o teu nome, certo? Ele vem originalmente com o teu nome, os dados do veículo, vem tudo, os seus dados, tá? CPF, tudo mais. Só que ele não vem com o nome do comprador. Então, vem o espaço para o comprador, mas aí você tem que digitar lá na hora para imprimir isso aí. Imprimir PDF, tá? E aí ele vai sair em PDF. E esse documento PDF, ele pode ser reconhecido firma digitalmente pelo GovBR ou reconhecido firma no cartório. Ali está no cartório, tá? E aí você reconhece firma das duas assinaturas, tá? Tanto da sua assinatura quanto da assinatura do comprador. Então você imprime, assina, comprador assina, tem lá o nome dele registrado, CPF, tudo. Comprador assina. E aí você escaneia, transforma ele em PDF com assinatura, tá? E aí você reconhece firma no GovBR. Ou então pega aquilo ali e leva para o cartório. Lá no cartório você paga lá a reconhecimento de firma, né, que é da sua assinatura. E aí sai esse documento aí. Tá? Isso é o documento de transferência. Não é o documento do carro. O documento do carro é o CRLV. Esse aí é o CRV. Tá? Como tudo é eletrônico hoje, tá? Quem comprou o carro e ainda não transferiu, tem que andar com esse documento para comprovar que ele comprou. Tá? Até ir lá no Detran e transferir para o nome dele. Tem que levar esse documento também no Detran. Faz a vistoria e depois leva para o Detran o documento. Tá? Então tem que agendar a vistoria e depois a vistoria mesmo manda para o Detran todos esses dados e aí você vai lá no Detran fazer o registro do veículo. Beleza. Agora, você comprou o carro, você tem 30 dias para transferir esse carro. Você vai pegar esse CRV e vai levar na vistoria, fazer a vistoria, ir lá no Detran, tá? Ir lá no Detran e registrar esse veículo no teu nome. Tá? Você tem 30 dias sob pena de infração média. É multa de gaveta, tá? Se você não passou de 30 dias, você já tem a multa para pagar, tá? Não fez durante 30 dias, já tem multa para pagar, mesmo sem... E é na hora. Quer dizer, na hora não. Você vai ter 30 dias, o prazo lá, para pagar o boleto. Tá? E aí você vai registrar o teu carro e vai pagar o boleto, porque você não quer que seja inviabilizado o seu trabalho. Então, você tem 30 dias para regularizar o veículo. Tá no teu nome. Só que, você que acabou de vender o carro, você tem que fazer um negócio.
Primeiro, você lembra que você foi lá no cartório reconhecer firma? Você reconheceu a firma. Então, você vai tirar uma cópia do reconhecimento da firma, aquela ali, ó, e vai tirar uma cópia daquilo e vai autenticá-la. O que é autenticar? Fazer como original. Vai tirar 2 cópias autenticadas, ou uma só já serve. 2 cópias autenticadas. O que você vai fazer? Então, o vendedor tem obrigação legal de comunicar a venda ao Detran no prazo máximo de 60 dias. Então, você tem 60 dias, tem até mais, tá? Para comunicar a venda. Mas a gente aconselha que você comunique no mesmo dia que você vendeu. Porque depois que você entregou o documento para o cara, para o comprador, e ele saiu, ele pode cometer infrações com o carro e está no teu nome. Ele pode atropelar e matar e o carro está no teu nome. Olha bem aí, certo? Após expirado o prazo de 30 dias, o novo proprietário efetivar a transferência, até ele efetivar a transferência, você tem que comunicar a venda ao Detran e vai comunicar com esse documento, com o papel autenticado. A legislação possibilita o reconhecimento seja eletrônico, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Então, quer dizer, você se torna corresponsável pelo veículo enquanto ele não transferir, certo? Se você não comunicar. Vai chegar multa na tua casa, vai chegar licenciamento para você pagar, vai chegar um monte de coisa e você vai ficar na dívida ativa. E se ele não pagar licenciamento, vai vir multa para sua habilitação, porque ele não pagou licenciamento. E a multa é sua, tá? A multa é sua. Você se torna corresponsável pelas ações. Vamos supor... Sim. Desculpa te interromper. Pode. Mesmo carro tendo sido vendido e tudo mais, se a pessoa continuar fazendo multa e ficar aquilo, e se o carro chegar a ser preso, ele só sai com a minha autorização? Isso. Ou eu posso solicitar uma brusca apreensão do carro até o cara passar no nome dele? Não pode solicitar a busca porque o carro já é dele, porque você deu um documento que ele te pagou. Então não tem como solicitar nada, mas o veículo está no seu nome. Então, o que você pode fazer? Comunicar a venda do veículo para o Detran. Só isso. Comunicou, não vem mais multa, não vem mais licenciamento. O Detran já está sabendo que o carro não é seu mais. Tá? O Detran já está sabendo que não é seu. E esse documento aí, se ele atropelar uma pessoa e matar uma pessoa e fugir, deixar o carro lá, se você não comunicou a venda, primeira pessoa que eles vão atrás é o proprietário do veículo, o dono, que é você que não comunicou. Pois não, é a polícia. O senhor atropelou uma pessoa, o senhor vem comigo para a delegacia. Hã? Eu não atropelei ninguém não, estou aqui dentro de casa. Mas teu carro está lá. Tá? Então, tem que comunicar a venda, tá, para o Detran, que aí você se livra de toda essa responsabilidade. E depois que você comunicar a venda, guarda esse documento em casa, porque a gente nunca sabe quando é que o outro condutor vai transferir, tá bom? E aí termina a nossa aula de mecânica, já terminou também o nosso prazo, tá? E foi um prazer dar essa aula para vocês hoje, já gravei tudo e depois vou mandar no grupo, tá?